Além da louça, além da nota, além da sala, na vida a gente aprende muito além da aula. Além do plano, além da prova, além da sala, na vida a gente aprende muito além da aula. Olá, esse é o podcast Além da Aula, que fala sobre educação, ensino, pesquisa, extensão, gestão educacional. E hoje a gente está começando uma série sobre nossos egressos, os estudantes que passaram aqui pelo IFSC, que vão contar um pouquinho da trajetória deles. Eu sou o professor Douglas Giuliani. E eu sou Sabrina Bleicher, e hoje a gente vai contar a história de uma estudante de um curso técnico em eventos, que de estudante se transformou numa verdadeira gestora de crises e experiências. É, isso aí, a nossa querida Michele, que está aqui, que foi dona de clínica, depois faliu, levou calote, vendeu bolo na rua, suspiro, e hoje é referência em produção de eventos aqui também, junto com a gente na nossa instituição. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada, Douglas. Obrigada, Sabrina. Muito obrigada, gente, pelo convite. Sim, tive uma trajetória aí um pouco conturbada. A parte da clínica a gente vai deixar pra lá. Mas vou começar falando um pouquinho do bolo na rua. E hoje eu posso dizer que eu sou Michele Santiago, empresária, dona de uma empresa consolidada em Florianópolis, que faz o que gosta, ama o que faz e que faz tudo com muito brilho no olhar. Eu comecei vendendo bolo na rua sem saber o que estava fazendo, sem ter curso, sem ter nada de profissionalismo, vamos dizer assim. Foi com uma forma, muita vontade e necessidade, porque, na verdade, o nosso motivador é a necessidade, né? E nessa fase do bolo na rua, enquanto eu poderia dizer para vocês que foi uma fase ruim, eu posso dizer que eu tirei uma lição muito grande, que foi entender que eu tinha uma amiga, que foi a minha filha, que nunca me deixou ir para a rua sozinha vender bolo na rua. Todos os dias de tarde ela chegava da escola, meio-dia, me ajudava a terminar de embalar os bolos e ia comigo para a rua. Depois disso eu tive a oportunidade de vir para o IFSC e daí eu não parei mais. Foi uma trajetória que eu posso dizer que a cada dia eu vou subindo um degrau e construindo, e não paramos mais até agora, e não quero parar porque eu sei que ainda tem muita coisa para acontecer. Maravilha. E além da sua filha, teve outra mãozinha amiga que eu acho que te ajudou muito nessa trajetória, né? E que fala sobre a nossa segunda convidada aqui de hoje, que veio ajudar a contar a tua história, que é a professora Bruna, do Instituto Federal de Santa Catarina, professora do curso técnico de eventos, e que em algum momento, né, Bruna, viu todo esse potencial na Michele. Conta pra gente também como é que foi isso, quando você conheceu a Michele, em que situação? Conto sim, é com muita satisfação que a gente conta boas histórias. A gente tem o prazer de trabalhar com encontros de vidas, com entrelaçar de vidas, e a Michele é uma vida que a gente viu a educação transformar. Então, boa tarde para quem nos vê, ou bom dia, boa noite. Eu fiquei muito feliz em estar aqui com vocês e sinto uma honra enorme em contar um pouco aqui pela nossa parte, pelo IFSC, que é a história da Michele. Eu conheci a Michele num curso FIC que a gente ofertou, curtinho, de 40 horas. É um curso que a gente oferta muito pouco, mas que serve para atrair mais os alunos, para dar uma base de eventos. Eu estava retornando de licença maternidade, e aí recebi esse FIC. Quando voltei, descobri que eu tinha o FIC. Eu era a professora única deles. Era. Então eu dei o FIC para eles, e a Michele, a turma era animada, a gente tinha aula todas as sextas, e alguns talentos foram identificados ali, mas a Michele, desde o início, eu disse para as colegas, olha, tem uma mulher que é cheia de talentos, a gente vai precisar auxiliá-la nesse caminho. Nem ela sabe o talento que tem. E é isso, eu acho que a Michele é a prova de que muitas pessoas às vezes sentem que o IFSC não é para elas, ou porque elas estão há um tempo fora da escola, ou porque não sabem mexer com o computador, mas quando os alunos chegam, a gente nota que as competências pessoais, as habilidades
interpessoais são maiores do que alguma barreira tecnológica, que elas são facilmente superadas, se a pessoa tem vontade, se ela é empenhada. E com a Michelle foi assim, a gente observou o potencial nela e uma equipe começou a mover, ajudar a Michelle a empurrar a montanha. Ela veio vendendo suspiros, apresentou o que fazia aqui e fez um primeiro coffee break. A gente observou que ela tinha muito potencial e foi incentivando, ajudando ela na composição dos documentos, orientando, contratando, né? Faz parte, indicando. E a Michelle foi crescendo, 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 nos enche de orgulho. É uma estrela da casa, com certeza. Quem me conhece sabe que eu puxo o saco de vários alunos. E é por isso mesmo, porque a gente se orgulha do caminho que eles se dispõem a trilhar. Nós estamos aqui para fazer o mesmo por todos que querem. Claro. Mas alguns chegam dispostos a crescer, a sair da casca, que às vezes é dolorido você né, mudar. E outros não querem muito. Então a Michelle estava disposta e a gente tem conseguido apoiar ela a lapidar o talento que ela já tem, a pessoa que ela já é. A gente só instrumentalizou o que ela já fazia e era capaz de entregar. Maravilha. Tu falou que a Michelle, né, saiu da casca, que tem uma questão, uma certa dor também da transformação, né? A Michelle, tu comentou nas nossas conversas anteriores que saiu lá de uma dificuldade na sociedade que não deu muito certo, né? E aí muita gente tem vergonha desse momento também, né, Michelle? E uma das coisas que sempre nos chamou a atenção aqui, né, Bruna, é esse aspecto da humildade, da guerreira interna que tu és. E o IFSC que te encontrou nessa fase também, como a prof. Bruna estava falando. Eu queria que tu contasse um pouquinho, se desse para resumir, assim, quem que era a Michelle quando entrou na sala da professora Bruna e como é que tu chegou no curso de técnico em eventos aqui no IFSC? Então, quando você está num patamar e você tem que regredir desse patamar, né? Quando você chega a um posicionamento na sociedade, eu posso dizer assim, e você, de repente, você já não tem mais esse posicionamento, é muito complexo, porque você se sente impotente perante a muitas coisas. E quando eu tive que ir para a rua para vender bolo, e nessa época eu fazia parte do Conselho de Saúde de São José, enquanto clínica, foi bem difícil. Quando eu fui pedir ajuda para vender os meus bolos lá, a pessoa que me conhecia lá e quem eu fui procurar, que me ajudou também dentro da prefeitura, ela não acreditava. E é constrangedor, enquanto ser humano, você chegar e falar, não, mas agora eu vendo bolo. E a pessoa fala, mas não tem como. Você tá brincando, você veio me contar uma piada. E isso faz com que você pense e repense nos seus talentos. Aonde eu estou, eu já não tenho mais 20 anos, como é que eu vou proceder daqui para frente? Cada elogio nessa fase é muito importante. Eu vendia bolo, mas a cada pessoa que falava, nossa, seu bolo é uma delícia, eu falava, gente, será que é isso? Será que Deus permitiu? Não acredito que Deus tenha feito tudo acontecer, não gosto dessa fala, mas permitiu que isso acontecesse para que eu visse realmente meu verdadeiro talento. E essa fase passou, eu vim para o IFSC, né? Eu vim para esse curso FIC. Chegou por indicação, acho que do teu filho primeiro no FIC, né? Foi Sim, isso? Meu filho fez o IFSC do ensino médio em São José e ele sempre ficava procurando um curso que eu fizesse, sempre. E quando ele viu esse curso de eventos, a gente nem entendia o que era um curso FIC, na verdade. E aí ele falou assim, mãe, tem um curso de eventos, vai que vai dar certo. E aí eu ficava lá, né, o tempo inteiro procurando uma lista, que eu não achava essa lista. Por conta da professora Bruna, eu consegui vir, porque eu não achei também o e-mail, que era para eu fazer a matrícula. Ela me passou o e-mail pessoal, por isso que eu vi, falando, você não vem para aula? E eu tava esperando aqui, ansiosa. E quando eu cheguei aqui, nesse curso FIC, eu não sabia quem eu era. Se você me perguntasse, quem é você, Michelle? O que você está fazendo aqui dentro da instituição? Eu ia falar para você, eu vim porque é um curso de eventos e eu achei evento legal.
Só que quando eu saí do curso FIC, que a prof. Bruna falava pra mim, você precisa fazer o técnico de eventos. O técnico de eventos é a sua cara. E eu falava, gente, essa mulher é maluca. Essa mulher é maluca, porque eu não tenho habilidade, eu tô muito tempo fora da escola, eu não sei fazer um slide, eu não entendo mais das matérias que são aplicadas, eu não consigo entender direito o CIGA, tudo muito complexo pra mim, como é que eu vou estudar todos os dias? E era muito complexo tudo isso na minha cabeça. Só que, contrapartida, eu tinha uma vontade muito grande. Então, chegar na instituição para mim foi desafiador, foi uma dor, não foi fácil, porque 20 anos fora da escola não é fácil, mas ali eu comecei a entender que eu tinha algum potencial. Não foi... Na minha mente não era, eu tenho um potencial. Eu entendi que eu tinha algum potencial e eu precisava descobrir qual era esse potencial. E até onde eu conseguiria chegar com esse potencial. Eu costumo dizer que dentro do IFSC, e de vez em quando em algumas falas que eu falo aqui com alguns alunos, eu falo, só precisa de um professor que acredite em você. Se agarra em um professor. Às vezes alguns alunos vão conversar comigo e eu falo, gente, qual curso você está fazendo? Qual é o professor que você admira? Se agarra nesse professor, vê se ele acredita em você. Vai fazer você avançar, vai fazer você aprender. E hoje, né, eu falo, a professora Bruna falou de puxar saco, ela só pode puxar o meu saco. E eu fui com ciúme das outras estagiárias dela, não gosto. Ela acreditou em mim. Eu não sabia que tinham outras pessoas que estavam por trás dessa rede. Eu nem conhecia essas pessoas, sabe? Que estavam torcendo. Mas eu sabia que alguém acreditava em mim e que alguém estava dizendo, você tem potencial e você precisa. E eu falava, gente, como é que eu vou decepcionar essa pessoa? Peraí, vamos lá. Então, a Michelle que chegou no IFES, que era uma Michelle com autoestima baixa, era uma Michelle que não sabia o que fazer, era uma Michelle perdida. Quando eu terminei o FIC, eu era uma Michelle que entendia que tinha um potencial, mas não sabia qual era esse potencial. A Michelle que terminou o curso de eventos já era uma Michelle que já estava saindo do suspiro, dizendo que já ia parar com o suspiro, porque já não estava mais dando tempo, e já estava migrando pro evento, né? Mas então, peraí, eu acho que tu tem que voltar um pouquinho e contar como é que foi um pouco da venda poderia contar um pouquinho da venda do bolo do suspiro, pra gente fazer esse gancho? Sim. Porque acho que não ficou claro, né, que tu nesse meio tempo, enquanto tu estava estudando, o pessoal que tá assistindo, tu estava estudando, tu estava também trabalhando para conseguir dinheiro, vendendo bolo, e depois tu foi vender suspiro, foi isso? Sim. Depois Antes disso tudo, teve uma outra questão, né? Na época eu era casada e a professora Bruna dizia que eu tinha que fazer o curso de eventos. Existiram alguns marcos hoje engraçados, mas na época eram ganchos que me faziam não avançar também. E eu acho importante falar porque para as pessoas que estão nos assistindo, às vezes as coisas são muito simples e muito fáceis para aquela pessoa que não vive. E algumas transparências na minha vida não são empecilhos para eu contar. Essas coisas não são empecilhos para eu contar para outras pessoas. Eu gosto de deixar essas coisas transparentes, né? E quando a professora Bruna falou pra mim, vai pro curso de eventos, eu falei, não posso, tem que botar a janta do meu marido. E eu contei isso aqui dentro. Eu falei, gente, agora? Ela disse que não pode vir estudar porque tem que pôr a janta do marido. Aí a gente começou, não, mas e se você deixar pronto, Michelle? E você não tem filhos grandes, eles não podem colocar a janta, porque pra quem tá vivendo isso, não é? Pode ser uma grande barreira para não estudar, para não se desenvolver. Mas internamente a gente dizia, se essa pessoa impede a Michelle de estudar por causa da janta, talvez ela esteja presa numa situação que ela nem sabe que não cabe a ela. Mas a gente guardou a informação, assim. Parece que a Michelle é maior que isso. Vamos tentar ajudar ela a resolver a questão. E aí a gente começou, não, mas e tua filha? E teu filho? E se você deixar pronto? Insistindo, assim, porque ela já havia ela se inscreveu e foi sorteada. Isso, e a janta era um empecilho para eu não estar aqui, porque o curso era à noite. Pensando em não fazer, desistir mesmo. Sim, porque eu tinha que colocar a janta do meu marido. A janta nunca foi um problema, eu colocar a comida no prato.
para o meu marido. Claro. Não é, nossa, ela botava... Claro. Isso não era um problema. O contexto é maior que esse. É A muito gente além disso. entende que você está resumindo um contexto, além numa disso, situação, né? numa ação. Isso, exatamente. E aí, eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça. E eu começo a criar algumas conexões, né? Até que um dia eu cheguei em casa e falei, então, deixa eu falar. Eu passei por um curso de eventos, eu fui sorteada e eu vou fazer. E nesse momento, é o meu momento. Você já teve o seu, você fez sua faculdade, eu fiquei em casa. E agora quem vai estar sou eu. Né? E agora você tem que abraçar a casa. Claro que ele não fez isso, ele me esperava às 11 horas da noite para jantar. Mas estava tudo bem, porque eu estava estudando e eu estava aqui. E nesse momento, no período do curso de eventos, eu vendia suspiros. Eu vendia suspiros personalizados, eu vendia suspiros saborizados. Tinha uma boa venda de suspiros, porque essa era a minha renda. Eu saí do bolo e fiquei só com os suspiros. Comprei um curso de uma pessoa renomada em relação a suspiros, porque eu sempre procurei, dentro das minhas limitações financeiras, procurar alguém que tivesse peso para me orientar em relação à minha produção. E eu conheci esse curso online pelo Instagram e parcelei ele em 500 vezes, fiz o curso. E a partir daí comecei a fazer. Era um grande diferencial em Florianópolis, porque eu vendia suspiro recheado. Isso foi na pandemia, não? Isso foi pós-pandemia. Pós-pandemia. Logo, finalzinho da pandemia foi o curso. Tá. Foi quando Foi você o começou FIC. o técnico... Não, o FIC. O FIC foi final de pandemia. Foi depois. O Foi em técnico foi depois. 2023, a Michele fez o FIC com a gente. Quando liberaram tudo, Tá, já foi depois da pandemia. foi depois. E aí, logo pós o FIC, eu já ingressei no eventos mais vendendo suspiros. E eu vendia bem, porque era um diferencial, eram suspiros recheados, personalizados, flor de suspiro. Ainda não tem mais nada no meu Instagram, porque eu dei uma limpada lá, então não dá para as pessoas darem uma fuçada. Mas era árvore de Natal, coelhinho da Páscoa, tudo em formato de suspiro. Então eu tinha boas vendas. Só que aí, a partir daí, eu precisei fazer uma escolha. Não foi algo assim, ela não vende mais suspiros, a renda, não há necessidade dessa renda e ela vai parar. Não foi algo assim, pelo contrário, eu vendia bastante, era bem aceito, sabe? O produto, até porque até hoje aqui em Floripa eu não conheço pessoas que façam os suspiros recheados como eu fazia. E elas ficaram sem os seus suspiros também. Tem gente que me procura até hoje. Acredito. Principalmente outubro, por conta do Outubro Rosa, quem tem salão de beleza me procura. No Natal, porque era muita lembrancinha, sabe? Fiz muita lembrancinha de casamento também, porque tem um valor emocional muito grande para as noivas, porque as vós faziam, e aí elas dão de lembrança. Então, tem uma pegada aí que tem uma galera que me procura até hoje pra fazer e eu não tenho ninguém pra indicar. Então, se alguém estiver ouvindo e souber, pode me chamar, porque de vez em quando eu tenho pessoas pra indicar pra vocês venderem. E a partir daí, o curso de eventos, e aí assim eu comecei realmente nos eventos e foi aonde eu comecei a entender que eu tinha potencial. E né? vamos pegar essa parte do potencial, porque aí quando você vai para o técnico em eventos, é quando para a janta em casa, né? Ou enfim, ou isso tem que ser modificado, né? A logística. Na tua situação, né? Daquele momento. Mas eu queria saber da Bruna. A gente está falando aqui do que vai além da aula, né, Bruna? E nesse momento eu acho que você e todo mundo que estava contigo, como a Michele falou, você foi além da aula, além do curso, quando você disse para a Michele, não, você vem fazer esse curso à noite. Eu estou te dizendo que você vem. Foi isso mesmo. E como ela mesma disse, qualquer momento de superação a gente fica com muita dúvida. Quando alguém acredita na gente, esse é um momento, isso importa muito, né? Isso tem muito valor. Então eu queria saber de você, Bruna, como professora e que já passou por situações como a da Michele em outros momentos, como é que é isso, assim, de olhar e dizer, não, agora eu preciso ir além só do que, né, vamos dizer assim, do que é o tradicional de sala de aula, eu vou me meter aqui.
nessa história. Sabrina, eu acho que isso vem com a gente, né? Eu não consigo não me meter onde eu vejo que eu consigo ajudar. Então, às vezes nem é o que a pessoa tá querendo, mas a gente vê aquele potencial, vê algo ali, uma faísca que pode virar uma fogueira, um potencial tão grande que não tem. Já deu errado, eu já apoiei gente que depois eu disse, desculpa, gente, eu errei, mas tá tudo bem. Eu acho que o nosso processo enquanto instituição é esse mesmo, de acreditar, de dar crédito, né? Verdade. Mas com a Michelle, ela precisava de apoio, de suporte, de proximidade. Ela estava frágil. Então, eu comecei indicando ela para todo mundo que eu queria e podia. Ela teve apoio de outros professores para fazer uma boa proposta comercial. Não sou só eu na história dela. Eu sou a pessoa, às vezes, que ficou mais próxima. Claro. Mas ela procurou ajuda também, né? Ela quis estar perto. Aí, logo que ela começou o técnico em eventos, eu consegui uma vaga de estágio na série, que eu já era coordenadora de extensão. Michelle veio para perto de mim como estagiária do setor. Depois eu fiz parte de um projeto que tinha bolsa. Vem, Michelle, porque ela precisava de apoio, simplesmente também financeiro, para conseguir dar esse passo. A gente não pode, né, fazer de conta que é simples, as coisas custam. E veio muito apoio. Tinha evento, quem vai contratar a Michelle, alguém eu ouvia falar de evento, Michelle, conversando com ela, dando suporte e dando desafios também. Tudo que a Michelle não sabia fazer, eu pedia para ela fazer. E é verdade, não é? Tudo. O que ela sabia fazer já não era mais tarefa dela ou algo que eu cultivava nela. Mas eu procurei mostrar para ela o quão capaz ela sempre foi de dar esses passos. De mostrar que ela realmente é essa potência que ela tinha medo até de descobrir. Que ela era capaz de falar em público. Vocês já viram ela nas formaturas, né? Incrível. Já Então, ela não falava em público. E aí é assim, expondo, colocando a Michelle na fogueira, a gente conseguiu ajudá-la a se forjar. Então, ela, eu não tenho facilidade com isso, mas eu preciso desses slides, Michelle, vamos lá. Ai, eu vou gente, te ajudar. nem fala. Ai, mas eu não sei, tá no Drive, vamos lá, um documento no Drive. E ela foi, eu não sei mexer com o computador. Não, mas a atitude dela sempre foi um ponto muito superior a alguma limitação. Então a gente foi com proximidade, com presença, estando junto, às vezes leva num lugar, busca do outro, faz algo que é da vida pessoal acontecer, ajudar a acontecer, para mostrar para o aluno que a gente não é só uma sala, né? Que a gente quer ele de forma completa. Então foi trazendo a Michelle para a vida mesmo, para a vida pessoal também, que a gente conseguiu ajudá-la a caminhar. Mas o mérito da caminhada, de se colocar, é todo dela. Né? De responder a todos os desafios, né? Porque se ela parasse de responder também, né? Exatamente. Você pararia também, né? E não, mas às vezes ela tenta. Às vezes ela tenta dizer, ai, mas eu não sei. Vai sim. Mas eu não sei. Vai. Ela tem até novidades para contar que nem estão no seu roteiro. Aí, de mais coisas que ela disse, não, mas não é para mim. Vai se inscrever. Não, mas vai se inscrever, que depois a gente vai resolver essa coisa do tempo. É verdade, essa é verdade, mas eu vou contar depois. Opa, spoiler. Fiquem até o final para ver qual é essa surpresa. Da série Slides, gente, eu hoje faço, né? Mas hoje não faço detestando. No começo era detestando. Eu saí do ensino médio, comecei uma faculdade, não terminei essa faculdade há exatos 30 anos atrás. Então tem muito tempo. E ainda tive a sorte de pegar o período da pandemia, que as coisas avançaram em relação à tecnologia absurdamente. Quando eu cheguei enquanto estagiária, se vocês não sabem, vocês vão ficar sabendo agora, tive a sorte de ter uma supervisora de estágio, enfim, uma gestora de estágio, que faz umas planilhas. Vocês não têm noção. Não são como do Rogério. Não, são inspiradas. É sabor. Sabor Rogério. Né? Para vocês que estão ouvindo e não sabem, o Rogério é um outro professor que a gente tem aqui, que é altamente focado nas planilhas. Cara das planilhas. Isso. Só que aí da professora Bruna é um pouquinho abaixo da dele, só né? Mas chegando lá. E eu não sabia nem o que era Drive.
confesso para vocês. Eu comprei um Chromebook indicado pelo professor Rogério, numa aula que eu fui tentar, de Google, que eu fui tentar, entendeu que era o Google com ele. E aí comprei um Chromebook para mim, só que eu tocava na tela do Chromebook, porque eu tava acostumada com o celular ali, ó. Eu não queria nem ligar. E aquele Chromebook não funcionava. Não, a tela não funcionava. E aí eu chego no departamento que eu me voluntariei para ser estagiária, abre porque tá no Drive. Então, como abre o Drive? Eu não sabia. Mas nesse passo de abrir Drive, essas coisas assim, ainda era, na minha mente, ainda era algo acessível, algo que eu conseguiria. Só que aí quando a pessoa vinha e falava assim, altera a apresentação do portas abertas do IFSC. Pronto, ferrou. E agora? Como eu vou alterar a apresentação do portas abertas do IFSC, gente? Que um monte de gente vai ver. Vai dar ruim. Eu não tenho capacidade para isso. Faz a arte, porque vai ter uma oficina do aniversário do bolo do IFSC, que eu vou terceirizar esse negócio. Porque eu sou uma pessoa que, ó, já vou articulando tudo. E as pessoas que estão ao meu redor já sabem de algumas limitações minhas. E nessa situação do faz a arte, a pessoa que estava do meu lado já falou, faço pra você. Eu falei, graças a Deus. Deu tudo errado nesse dia. A pessoa fez tudo esquisito, não ficou tão bom. E eu pedia pra alterar, a pessoa não me respondia. Então, assim, as minhas limitações, muitas das vezes, eram mais um pânico do que propriamente dito não ter capacidade para fazer. Né? Era mais um bloqueio mental em relação a essas coisas do que não ter capacidade para fazer. E eu sabia disso. Só que era tão desesperador forte, né? Isso é muito intenso. que eu não conseguia avançar. E a prof. Bruna que sabia disso. Ela sabia que era mais essa situação do meu bloqueio mental do que qualquer outra coisa. Hoje, eu sei que eu consigo fazer minimamente uma arte simples, mas eu não gosto. Mas são duas coisas diferentes. O eu não conseguir fazer nada e gostar ou não gostar, do que eu não gosto, não é legal, ou eu gosto, é bom, é o que eu quero fazer, né? Só tenho um bloqueio, uma resistência, mas se eu me virar um pouquinho, eu também... Exatamente. E hoje, assim, eu aprendi a usar o ChatGPT ao meu favor, né? Então. Não é uma construção de um trabalho no ChatGPT. Eu consigo escrever, sabe? E pedir para ele corrigir, não tirar minhas características. Então, são coisas que a gente vai construindo e desconstruindo para avançar. Mas não é fácil, é difícil. Né? Ninguém disse que ia ser fácil. Eu gosto muito dessa frase. Não precisa ser fácil, precisa ser possível. E dói. Dói muito. Mas eu não sabia que ela sabia que eu era capaz, né? Que ela ficava me catucando ali. Xinguei muito a mãe dela. Mentira, eu não falo palavrão. Mentira, eu não falo palavrão. Mas já xinguei a mãe da professora Eni. Essa eu já xinguei. A professora Eni sabe. Se ela estiver ouvindo, ela sabe que eu xinguei. A professora Eni também, aqui do curso de eventos, né? Também faz parte da equipe. Parte da fogueira da Michelle. Essas pessoas colocaram a Michelle no fogo. A professora Eni me botou num fogo, assim, ó, que foi um dos maiores desafios da minha vida. E olha que eu já fiz evento pra muita gente, tá? Mas esse aí eu chorei. Mas eu chorei de raiva, de desespero, de sei lá de quê, a ponto da professora Bruna falar uma frase pra mim que ela nunca tinha dito. Se você não quiser, não faz. Porque eu fiquei muito agoniada com aquilo. Muito, porque o meu problema maior não é falar em público. O meu problema maior é ler em público. Eu não fui criada lendo para as pessoas e eu não gosto, eu não me sinto à vontade. Mas hoje eu até faço, e da última vez até fui bem, assim, posso dizer. E a professora Eni me botou para ser mestre de cerimônias de uma formatura. Meu Deus do céu. E aí eu falei, tudo bem. É porque a Michelle é sempre solista. Ela estava ali na série, a professora Eni era assessora da direção, e a Michelle, o que alguém precisaria ajuda, ela ajudava todo mundo. Passou na frente da professora Eni
na hora que precisava de alguém, não disse não, e a gente ficou bem feliz que não disse, porque eu já sabia que ela tinha essa timidez. A Michelle se dispôs, a gente tá ajudando ela a crescer, vamos chamar assim. Claro. Colocando ela na fogueira. E ela treinou, agora eu vou falar do bastidor, ela se empenhou, ela leu, releu, treinou, ensaiou. E hoje as pessoas acham que ela gosta de fazer mestre de cerimônias e convidam ela. Porque ela faz bem, ela faz desenvolta, solta. Olha aí. Mas não era essa naturalidade toda, não. Então a gente, né, foi puxando, assim, ali na série, ela ajudava em todos os eventos, apoiava nas ações. E a Michelle é muito boa de articulação, de falar. O que você precisa de alguém para bem representar, tem postura, consegue se colocar adequadamente em qualquer situação que a gente tenha colocado ela. Pra gente parecia natural que ela seria uma excelente mestre de cerimônia, só ela que não sabia que ela podia. E aí ela foi colocada na situação. Gente, foi desesperador. É multitalentos. Desesperador a sensação que eu tive antes. E os 5 minutos que eu fiquei em cima primeiros 5 minutos que eu fiquei em cima daquele palco ali. Eu queria sair voando pelo centro de eventos e sair lá por fora e falar, eu não quero saber de vocês que se virem. Sabe? Foi desesperador, foi um desafio muito grande. Porém, quando eu terminei, por isso que eu falei que a professora Eunice sabe que eu xinguei a mãe dela. Quando eu terminei, eu agradeci porque foi muito gratificante conseguir. Sabe? Não é algo que eu quero levar como profissão. Claro. Sabe? É o que eu falei do slide também. Mas eu consigo. Eu sou capaz de ler um script de formatura e conduzir. Para quem não sabe também, as minhas piadas são pro meu conforto, né? Eu jamais faria uma piada com ninguém. Não é nenhuma piada absurda, são coisas bem pontuais, mas me deixam mais à vontade ali enquanto mestre de cerimônias. E isso, para mim, são gatilhos que me fazem pegar o próximo parágrafo de leitura mais leve. Então, soltar, eu já faço isso. Relaxar um pouco. Exatamente, é proposital, para não ficar tão protocolar, porque eu não sou protocolar. Eu sou uma pessoa mais descontraída, vamos dizer assim. Mas só em sair, terminar e falar, meu Deus, eu fiz, eu consegui, deu certo. Foi muito bom. Foi muito boa a experiência de conseguir, de entregar, de superar, de superação mesmo. Eu jamais imaginei, e se vocês forem perguntar para uma pessoa que hoje não está mais no meu círculo, que é meu ex-marido, né, então tá ali mais um, ele vai dizer assim, nunca! Essa pessoa que vocês estão falando, que viveu comigo 23 anos, nunca vai ler em público, porque essa limitação ele viveu junto comigo. Então, é uma coisa que eu não faria, e hoje é muito legal. Foi um divisor, dizer que eu consigo. Muito legal. E que pode fazer quando for preciso. Sim. Né? Quando for, se tiver uma necessidade. Quando a vida te trouxer isso, assim, já fiz uma vez. Isso. Ou mais uma vez, né? Até porque o teu trabalho hoje também exige, né, de certa forma, tu atua um pouquinho como uma mestre de cerimônias aí, como líder de equipes, então algumas características desse tipo acaba exigindo, né? Sempre aproveita de uma experiência para outra, assim. Mas tu estava falando no estágio, quando eu estava no estágio, vou tentar voltar para o estágio. Quando a gente estava conversando antes, tu disse que o estágio foi meio que se metia meio que em tudo, assim, né? No estágio. Tudo que aparecia de oportunidade, tu ia. Conta um pouquinho sobre isso, porque eu acho que a gente está falando um pouco da tua trajetória, mas para todos, e para mim começa a ficar evidente, assim, uma sequência de habilidades, de competências, ou como a gente quiser chamar, que parece que, para mim, vai fazendo um retrato, um raio-x de onde tu conseguiu conquistar até hoje, assim, né? Chegar. E essa eu acho que é mais uma delas. Porque quando tu me contou que tu tava lá, trabalhava ia para todos os staffs, que pagava mal pra caramba, e que tu enxergava aquilo como um grande espaço de erro e aprendizado, e ali tu teve um monte de experiência, acho que foi até uma mulher que te contratou bastante, foi a Fernanda, se não me engano. Fernanda. Né? Isso eu acho que é um outro elemento fundamental, que é tu te colocar para experimentar mesmo, e errar, e ali a prova, se testando o tempo inteiro, e claro, aprendendo, né? E aumentando os teus referenciais para depois tu poder, quando
que futuramente veio se tornar o teu negócio, né? Também deve ter contribuído de alguma maneira. Conta um pouquinho como é que era esse teu perfil naquele... começo do estágio. Do estágio. Dos estágios. Então, vou voltar um pouquinho antes do estágio, tá? Quando eu comecei o curso de eventos, eu coloquei na minha cabeça que já que sairia de casa sem colocar janta... Voltamos à janta também. Eu vou aproveitar todas as oportunidades que vão me trazer dentro desse lugar. E a gente teve muitas oportunidades. A gente teve corrida em prol do pessoal da esclerose múltipla, que foi a corrida que eu conheci a Fernanda. Então, todas as oportunidades que eu podia, e quando não podia, eu tentava fazer com que fosse possível. Só quando não era realmente possível, eu não ia. Mas fora isso, eu não reclamava. É uma oportunidade, a pessoa está vindo aqui, eu sou aluna, eu vou. E eu fui, acho que a 90% das oportunidades que apareceram dentro do curso de eventos. Então, desde esse momento que eu me propus a sair de casa para tentar me colocar no mercado em uma outra profissão, a minha mente já virou e pensou, eu preciso de experiência nesse ramo, porque eu não tenho. E eu sei que a teoria que eu vou aprender no IFSC, ela é muito boa, mas ela não me dá base para uma vida real, para botar a mão na massa. Então, eu preciso juntar as duas coisas. E o IFSC, ele me dá as oportunidades para vivenciar uma vida real. Então, se eu tenho a oportunidade de ter hoje, né, a parte que é a parte... Agora a palavra me fugiu. Que é o que o IFSC me dá, né? A teoria, né? E me profissionalizar dentro da área. Se o IFSC me dá a oportunidade de eu me profissionalizar, que é o que muita gente não procura no mercado, a pessoa simplesmente vai. E o IFSC me mostra a realidade, eu preciso juntar as duas coisas. Então, desde quando eu entrei no curso de eventos, eu já ia em tudo. Se fosse corrida de barata, eu vou. Mas eu não sei o que, eu vou. Chegava lá, eu queria ver bem a organização. Eu falava, procurava alguém que estava com uma prancheta, eu falava, você está anotando? Mas como é que funciona isso? Mas como é que é o cronômetro da corrida? Vocês contratam o quê? Eu tava entregando fruta. Eu tava entregando fruta. Mas que horror, né? Você tava entregando fruta. Mas eu tava de olho em tudo que tava acontecendo. Boa. Sabe? E o fulano que saiu, correu, o outro que chegou com o pé machucado, sabe? Quantas pessoas estão indo ali guardar a sua sacolinha, colocar o número, como é que eles colocam o número na sacola, na mochila da pessoa que tá guardando no guarda-volume, como é que a tiazinha da fruta tá entregando a fruta, como é que essa fruta está sendo cortada. Eu estava prestando atenção em tudo. Então, eu procurei, desde esse momento, mesmo que eu não fosse lá dizer, mas não corte assim, eu já estava me metendo com o meu olhar. E quando eu fui para o estágio, não foi diferente. Michele, na época era a diretora Jane, ela tá precisando disso. Eu vou. Olha, a diretora Lu tá precisando disso. Eu vou. Tá precisando de politaça lá no restaurante 1. Eu vou. O professor Rafael tá precisando. Eu vou. O professor Wilson tá precisando de alguém para coordenar. Eu vou. Porque isso, para mim, é experiência de mercado de trabalho. E uma coisa que hoje, aqui no IFSC, eu consigo entender, que a maioria dos alunos não consegue entender, é como muita coisa funciona internamente. E muitas das vezes eu consigo debater com eles de uma forma que o professor não consegue. Eu alcanço o que eles estão falando e as reivindicações deles de um jeito que o professor não consegue alcançar. Sabe? Às vezes eles estão extremamente irritados na sala e quando eu começo a falar, aquela irritação vai diminuindo. Eu falo, gente, eu entendo. Quando eu entrei para o estágio, eu tinha as mesmas reivindicações de vocês. Eu achava que as coisas aqui aconteciam num passe de mágica. Mas deixa eu explicar. Quando eu comecei a ter contato com o que acontece, com a burocracia, com isso, com o pregão, não é assim que funciona, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, muita coisa a gente tem que aceitar, porque já foi por um pregão, a pessoa já ganhou, e aí eles vão entendendo, porque é alguém que tá do lado deles, que tá falando e que vivenciou, e tudo isso que eu passei, sabe, Douglas, e Sabrina,
foram coisas que eu trouxe para minha empresa. Tudo que eu vivi, nada foi jogado fora. Tudo é aproveitado dentro da MS. Tudo. Por menor que seja a situação. Você aproveitou quantos por cento? Eu gosto muito de porcentagem. 0,1%, mas eu aproveitei. Foi bom? Foi ruim? Eu aproveitei. Isso aqui eu não quero na MS, mas isso aqui eu quero na MS. É aquele lance dos 3 minutos, né? O evento perecível, que quando tá sob pressão, tem até 3 minutos para dar resposta. Acho que tinha comentado também comigo, né? Aquilo ficou na minha cabeça, né? Exatamente. O evento, ele não te permite pensar muito. Você tem que... A sua sacada tem que ser muito rápida. Muito rápida. E você não pode dar uma resposta para alguém que você não conversa essa pessoa, por mais absurda que ela seja. Quem tá no poder do evento é você. Então você precisa ser convincente e você precisa responder alguma coisa, né? Na MS a gente tem um lema de que quem tá lá fora, em contato com as pessoas, elas nunca falam não. Elas sempre dizem que elas vão verificar. Mas eu sei que não. Gente, calma. Às vezes tem uma solução. Pode não ser a solução que a pessoa quer, mas às vezes tem uma solução, uma alternativa. E o seu não pode impactar de uma forma muito ruim com isso, né? E dizer que você vai verificar te dá um respiro para você conseguir uma solução. E em relação a tudo que eu vivenciei nessas situações de aproveitar tudo, foi onde eu conheci a Fernanda. E a Fernanda me deu muitas oportunidades de trabalho, né, em relação à corrida. Eu hoje posso dizer que eu entendo um pouco do mundo de bastidores de corrida por conta da Fernanda. Trabalhei bastante com ela mesmo. E a Fernanda trabalhou em grandes corridas aqui em Florianópolis, né, como o Ironman, a corrida do Red Rock, enfim. E foram corridas bem expressivas para mim. Eu vou ter que interromper agora e perguntar para Michele. Michele, você já contratou quem enquanto MS? Quem? Fernanda? Olha só, gente. A vida é uma... Isso é muito... Gira, né? É uma roda gigante. Que certa, Olha isso. Só. Que maravilha. Ele ficou até... Que legal. E eu já contratei a Fernanda. Muito legal. Meu Deus, Olha que só. legal. Já, a gente teve uma troca aí de aprendizados, né? Com certeza. Falando nisso, Bruna, e aproveitando, né, a interrupção, mas a gente já volta na Fernanda. Eu acho que foi legal, assim, que você comentou as oportunidades que o IFSC te trouxe, né, ou que o curso te trouxe em termos de essas oportunidades todas que você disse, assim, eu vou. Convites, né? Convites a várias experimentações, assim, né? Tem algo dentro da sala de aula que a gente fala que é o aprender com o erro e premeditadamente a gente possibilitar que os estudantes se coloquem nessa situação, né? Porque é algo muitas vezes que só a gente falando sobre, a gente não consegue internalizar, né? A gente precisa vivenciar, errar para depois poder aprender. Fala um pouquinho como é que você enxerga isso como professora, já que a Michele disse que ajudou tanto, né? Todas essas experiências, inclusive aquela que ela aproveitava 0,01%. Sabrina, ótimo você trazer isso. Eu acredito muito nessa vivência, inclusive no técnico em eventos a gente tem uma prática que é: faça um evento em que as professoras vão estar olhando, vocês podem perguntar o que quiserem, mas a gente não vai dizer nada. Porque eu acredito no erro pedagógico. Eu falo para eles, aquilo que vocês erraram e entenderam que o processo não funcionou, vai ensinar muito mais do que tudo que acertaram. É verdade. Vai lembrar, né? Vai lembrar de um erro. É um erro que você emocionalmente fica muito mais ativo, né? Porque se sente mal, então mexe com a emoção. Sim, e é claro bom. Que a gente está num ambiente controlado, a gente vai colocando o aluno em situações que não vão ser vexatórias, né? Mas deixa ele errar.
Claro. E em todas as turmas a gente faz isso, é muito marcante. A Michele e a turma dela passaram por isso, eu tenho certeza que marcou muito, ela já comentou várias vezes. Eu também acredito que esse processo, quando a gente só fala, ele não é o mesmo que eles fazerem, que eles tentarem, que eles descobrirem o caminho, que a gente aqui tá muito mais para orientar e dizer um pouquinho mais para cá, do que para dizer eu sei e é assim. Né? Então, sim, a Michele sempre se colocou em muitas questões. Eu já contratei na minha vida pessoal a AMS desde o começo, e acho que algo que é importante é que a Michele sempre foi aberta a feedback, e eu sempre estive disposta a registrar o que era importante para ela crescer. Então, às vezes a gente se constrange em falar assim, puxa, mas contratei um aluno, como que eu vou falar tal coisa? E a Michele, desde o começo, entendeu que era um processo para ela crescer. Então, a cada ação que ela fazia, apoiava aqui, eu observava e dava feedback. Como professora, como supervisora de estágio. Olha, Michele, que bom que você foi lá, mas isso a gente deve fazer dessa forma. E ela foi realmente evoluindo em relação a isso. Tanto nas atividades que ela realizou aqui, a gente foi indicando, você não deve falar assim com tal pessoa. Não briga com a professora, não fica brava com ela, né? Entende isso, entende aquilo. Você pode se colocar assim, você não pode se colocar assim. Na MS, como cliente, sentir falta disso, gostaria daquilo, acho que pode ser mais isso, mais aquilo. É uma relação muito sincera e que acrescenta muito. E o título do podcast é muito isso, é muito além da sala de aula. O que a gente traz em sala é um pedacinho, mas o que o aluno se dispõe a viver pode ser muito maior. Essas oportunidades que os alunos sempre têm, que o mercado nos procura e a gente busca para eles, né, vivências, o que a gente consegue observar da vida e chamar para oportunidades, depende muito mais deles. Eu gosto de usar uma metáfora que eu falo, eu gostaria que mesmo quem sabe muito chegasse aqui e esvaziasse a xícara, porque se vocês chegam com a xícara cheia, não vai entrar água dentro. Mas se vocês têm coragem de tirar e deixá-la se encher de novo, vocês vão poder absorver alguma coisa. Então vamos chegar de xícara vazia para a gente conseguir construir isso juntos. E o que eu observei é que a Michele, às vezes a gente só tá elogiando, né? Mas às vezes tem que domar, ela é brava também. Eu sou um trovão, né? E observando o momento certo de falar. E até isso, você não pode agir assim. Agora você é a gestora. Esse não é o perfil. Com muita sinceridade e carinho no jeito de falar. Eu nunca deixei de pontuar o que eu observei que poderia prejudicá-la. O que poderia, mesmo isso, doendo um pouco. Legal. E quando ela ia se justificar, eu dizia, você não precisa se justificar. Eu só quero que você observe isso e o que agrega ou não. Então, esse tipo de atitude ajuda a pessoa a avançar muito. Vai muito além de um conteúdo. É verdade. É muita humildade no processo de aprendizado, né? Eu acho que... apesar de ser brava e tudo, eu acho que a humildade leva a gente para caminhos sempre muito construtivos. Porque é isso de estar com a xícara vazia. Mais altos, né? Então, as pessoas acham que minha relação com a professora Bruna é essa, né? Nossa, ela passa a mão na cabeça da Michele, a Michele faz assim. Todo mundo acha isso. Todo mundo aqui, lá fora, todo mundo acha isso. Ninguém sabe o que Só que tem umas coisas assim que a gente vai... eu começo a observar e eu vejo que algumas pessoas que estão muito mais próximas, bem próximas, elas observam também. E teve uma frase do esposo da professora Bruna que eu vi que ele percebeu como é intensa a nossa relação em relação a isso. E ele percebeu de uma forma que eu nunca tinha levado para esse lado e eu não quero levar nunca. Ele perguntou para ela se eu não ficava chateada com as coisas que ela me mandava no Instagram. Porque eu mando referências de empresas que já estão lá alto para ela. Olha, isso é legal. Isso. Eu vejo uma referência e falo, MS, tem cara disso aqui. E fico mandando Michele, para ela. por que você não faz isso? Fazendo benchmarking. Assim. Michele, ela só tem que surfar na crista da onda. As nossas trocas, elas são muito intensas, sabe? Não é aquilo... Michele, essa foto aqui, ó, que é isso? Olha lá o que tu postou. Eu comento no Instagram dela.
Tira isso. Agora! Tira isso agora. Isso não tem o perfil da tua empresa. Você ficou doida. Tira isso agora. E ela me obedece. É humildade, mas é intimidade. Michele! É muita a linha já tá- intimidade. Mas o negócio essa que eu tava... Invasiva, né? Não, de dizer que o que ela fazia era menor. Menosprezando. Menosprezando ela, que eu mandava ver. Ah, Eu falei, entendi. mas eu nunca vi, porque eu Não mandava entendi. eventos grandes, produções grandes, empresas que cobram 20 vezes o valor dela, mas como inspiração, como Sim, oportunidade, né? E ela conhece tanto a essência da MS, tanto que no último aniversário do filho dela, né, ela contratou a MS. Claro, né, porque se ela não contratar, a gente corta a relação. Isso. Aí, Para de seguir no Instagram. e aí, chegou uma pessoa que ia trabalhar no evento pela MS. E ela me passou mensagem na hora e falou, ela não tem o perfil da MS. Aí eu, meu Deus, que é isso? Ela não tem, Michele, eu tô falando, essa menina que está aqui falou que vai trabalhar com você, ela não tem o perfil da MS. Se ela pudesse, ela tinha dito, pode mandar ela embora agora. Mas não precisava. Mas não tinha como, Mas porque eu quem ia botar no lugar, né? Na hora. Naquela hora. Porque se tivesse como tocar, ela tinha falado, e eu ia obedecer. Eu ia falar, pode falar pra ela ir pra casa que eu pago cachê, mas eu não quero mais ela aí, não. Então, assim, são coisas que eu não levo a mal, nunca o que ela fala, e eu sempre guardo, e mesmo tentando justificar, porque é da minha personalidade isso, é motivo de eu botar a cabeça no meu travesseiro em casa e repensar isso. Peraí, se a professora Bruna observou, se ela viu, o que eu posso melhorar? E foi assim que eu cresci, gente. Tem uma mensagem que eu mando para os meus clientes pós-evento, eu falo, gente, muito obrigado, às vezes elogio, antes até de eu perguntar, elogio é muito bom, mas eu preciso saber se tem algo que eu posso melhorar, porque nesse teu feedback que eu vou crescer. Porque elogio é legal, poxa vida, tão gratificante, tão gratificante você escutar, meu Deus, você superou as minhas expectativas, foi tudo maravilhoso, sua equipe é incrível, mas isso não me faz crescer. Isso não me leva para um outro patamar, sabe? Se a pessoa fala para mim, olha, Michele, foi incrível e tal, mas o seu bolo estava muito doce. Peraí, vamos avaliar? Vamos ver se realmente estava doce? Ou se é o paladar da pessoa? Essa crítica construtiva, sem agressividade, me faz melhorar muitas coisas. Tem uma receita de bolo saudável que eu faço que todo mundo gosta, mas eu não estou satisfeita com ela. E é real isso. E eu tenho feito testes com elas desde quando eu vendia bolo na rua. E agora eu acho que eu tô chegando num teste, numa receita de bolo que eu falo, é muito bom aquele bolo que eu faço saudável, mas ele não tem cara de bolo. Eu quero um bolo saudável com cara de bolo. E agora eu acho que eu tô chegando lá. Então, a crítica que a professora Bruna faz é uma crítica construtiva sempre. Sempre me eleva num outro patamar. As coisas que ela me manda no Instagram também. E se você não for humilde hoje no mercado de trabalho, olha, quem tá assistindo aí, gente, se você não for humilde, me desculpe, tu vai crescer, mas o teu tombo vai ser grande, porque não dá. A pessoa não alcança. Eu trabalho com pessoas, sabe? A humildade começa aí. Eu trabalho com pessoas, eu tenho que ser sensível. A gente também erra, né? Aquelas pessoas que estão ali, eu tenho que ter empatia, e aí começa nessa situação. E depois vai nas outras, né? Mas é muito legal, assim, eu tô ouvindo tu falar, eu sei que todo mundo tá te elogiando, tarará, tarará, mas não tem como deixar de destacar, porque eu acho que esses aspectos psicológicos são dos mais raros de se encontrar hoje, não é à toa, assim. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre perfil, traçar o perfil do público, cuidar com o perfil do público, eu acho que tem a ver com questões mais técnicas do curso de eventos, né, Bruna? Mas a gente é muito doido isso. Porque a gente vem falando muito nesse nosso podcast aqui, muito sobre esses traços de personalidade que tu já vinha trazendo, né, de ti, genética e a educação, junto com... E tu colocou isso para funcionar aqui na educação formal, na educação profissional. Então isso é muito lindo de ver e raríssimo, né? Não é à toa que tu é um case de sucesso nosso e tá aqui nesse podcast. Ô Douglas, deixa eu só complementar, desculpa te interromper, que o último feedback que eu dei para Michele, eu achei curioso a resposta dela. Ela falou, que bom que você me disse isso. Eu só estava tendo elogio e isso estava
tava estranho, eu não tava conseguindo. Bajulando. Então, que bom que fazia tempo que alguém não era sincero comigo, porque no dia do evento eu sou contratante, é o meu combinado com ela. No dia do evento eu sou contratante, não é a relação de professor, aluno de estágio, eu sou contratante. No outro dia eu coloco a capa de professora. E aí eu volto, olha, Michele, eu observei que esse processo você pode otimizar, vai te dar mais lucro. Aqui, observe que você está perdendo, está ganhando. Essa pessoa está agindo assim, não, quem sabe você atua. E aí eu tenho uma listinha que nunca é pequena. E eu achei curioso ela me trazer isso. Ela estava com muitos eventos e ela falou, eu nunca mais tinha tido um feedback que mostrasse e estava sentindo falta até. A gente também vai se acomodando, claro, vai. Não, e se olhar para a área, só para reforçar o que eu estava falando, olhar para a área de gestão de pessoas, de recursos humanos e tudo mais, esse é um dos aspectos mais difíceis, que é tu conseguir ouvir o feedback de fato e ainda usar esse feedback para transformar o teu comportamento e o comportamento da tua cultura organizacional, porque começa com a gente, especialmente com o líder. Então, só para reforçar, né, esse aspecto que é fundamental, assim. Posso puxar um outro gancho aqui e fazer uma outra pergunta? Pode, inclusive depois voltar na Fernanda, que nós não terminamos. Tá. A gente vai e volta no papo. Só para finalizar, Fala. Eu só tive um feedback até hoje negativo que eu não aceitei. Porque foi de um empadão que eu entreguei, só que eu peso o recheio e eu peso a quantidade, né? E aí a pessoa disse que tinha pouco, ela já tinha pedido uma vez, e eu entreguei com a quantidade de recheio, e aí ela falou, nossa, tinha muito recheio. Numa segunda vez ela disse que não tinha recheio. E aí eu falei, não pode, é impossível, porque se na primeira vez tinha muito recheio, na segunda a balança não errou. Tu tinha dados ali, evidências para confrontar esse feedback. Esse feedback foi o único feedback que poderia, se eu não pesasse, né, eu poderia ficar na dúvida, mas em todo esse tempo de MS, todos os feedbacks que eu tive, que falaram, olha, isso, aquilo, já tive o feedback mesmo do bolo, o bolo estava muito doce. E eu fui procurar saber o que tinha acontecido com aquele bolo. Infelizmente, quando a pessoa falou, eu não tive como experimentar. Mas eu fui procurar saber, aconteceu alguma coisa, gente. A pessoa disse que o bolo estava muito doce. Então, o único foi esse que eu questionei. O restante, todos eles foi lá para minha caixinha do pensamento para reavaliação. Todos. Maravilha. Não, mas quando a gente fala dos nossos traços narcísicos aí, não é fácil a gente ouvir isso aí, não. Eu acho que o negócio é complicado. Somos humanos, né? Bom, eu quero retomar uma coisa que nós não falamos, que se der rapidamente, mas na pandemia, se eu não me engano, tu comentou que escrevia uns bilhetinhos à mão. Antes ainda do curso. Acho que foi antes do curso. Mas por que eu quero retomar? Porque eu quero fazer esse paralelo que as raízes, o potencial dela também estavam presentes. Então a gente tem traços de personalidade que, estimulados, aparecem na empresa e a gente junta com novos aprendizados e novas referências e vai aumentando o potencial super skilling aí da Michele. E aí tu escrevia os bilhetinhos à mão quando vendia, acho que era ainda na época do bolo, o Suspiro. Sim. Que estava na pandemia, e tu escrevia com muito afeto e carinho, quero te abraçar quando tudo isso passar. Quando tudo isso passar, eu quero te abraçar. Ah, tá. É o contrário. Quando tudo isso passar, eu quero te abraçar. Inclusive, eu tenho que voltar essa prática com a MS. Então, a gente era num momento tão delicado e difícil que eu acho que esse bilhete, ele gerava um certo impacto nas pessoas que recebiam. As pessoas me passavam mensagem de volta. Eu comecei a vender bolo em fevereiro, aí a pandemia foi logo depois, em março, né? Eu cheguei na prefeitura com 20 bolos para vender e a prefeitura estava fechada, que era o lugar que eu mais vendia. Eu chegava lá, vendia o bolo assim, rápido, né? Voltei para casa com aquele monte de bolo e falei, o que eu vou fazer agora? Coloquei no grupo do condomínio, nesse dia eu não vendi muito, porque estava todo mundo naquela confusão, ninguém nem sabia o que estava acontecendo direito. E fiquei parada na sala, mas mesmo com isso eu tinha um dinheiro guardado ainda. Fui pro supermercado, comprei um monte de coisa para abastecer a casa e guardar. O povo falava, guarda papel higiênico, né? Essas coisas assim, eu lembro papel higiênico até hoje. E com isso, tinham muitos grupos, eu não vou me lembrar o certo aonde foi a ponte dessa senhora. Eu lembro que a filha dela tinha uma padaria alemã aqui em Coqueiros,
que eu estive nessa padaria e eu queria fazer umas máscaras para entregar para os meus clientes. E nessa situação de fazer as máscaras, eu cortei as máscaras, mas eu não tinha tempo para costurar. E apareceu essa senhora que morava na Trindade. Eu levava as máscaras para ela cortadas, o elástico. Às vezes ela mesmo, filha dela mesmo comprava o elástico, ela costurava as máscaras para mim. E no bolo ia uma máscara. Ninguém entendia porque eu vendia o bolo a 8, 10 reais. E o bolo ia uma máscara. E eu escrevia na embalagem de craft o nome da pessoa. Minha filha escrevia com aquele Letrix, eu acho que o nome é esse, o nome da pessoa, e embaixo eu vinha e colocava: quando tudo isso passar, eu quero te abraçar. Tinha gente que me passava áudio chorando, porque as pessoas estavam em pânico, desesperadas. E tinha muita gente que me perguntava: como é que você consegue mandar uma máscara, gente? Vocês não têm noção. Eu saio daqui, vou na Trindade, ela não tem contato comigo, até hoje não conheço essa senhora. Ela botava um barbantinho. Olha só. E aí eu botava as coisas no saco. Coisa mais linda. E aí ela, quando subia, ela pegava o álcool, jogava em todos os panos, porque a filha dela não deixava ela ter contato com ninguém. E quando eu ia buscar era a mesma coisa, ela jogava aquilo ali. Então, assim, eu tinha muito tecido em casa, e a gente se juntou e deu uma corrente do bem aí. Que legal. Ela acabou virando quase uma coprodutora dos teus... Isso, e ela não me cobrava nada, porque ela queria, a filha queria que ela continuasse produtiva mesmo dentro de casa. E ela começou a costurar máscara para um monte de gente, e para mim ela costurava assim 60, 70 máscaras por semana. Todo mundo ganhava máscara. E além dessa frase, como eu comecei a vender muito no condomínio que eu morava, porque ninguém saía de casa, né? Eu encontrava no elevador com o pessoal com as minhas máscaras. Eu achava aquilo muito engraçado. Quando eu entrava, eu falava: comprou meu bolo. Você comeu meu bolo. Sabe? E foi muito legal. E eu sempre vendi bolo com uma embalagem personalizada e sempre teve uma frase. Mas essa foi a que mais marcou. Michele, deixa eu só, para terminar essa pergunta, como é que tu transportaria hoje, analisando essa característica, falando um pouco de marketing também, de divulgação, né, que a gente fala um pouco isso no curso também, transportaria esse carinho e esse cuidado para o mundo de eventos hoje, as tuas experiências no evento e para a tua empresa? Tu acha que esse teu toque, ele está presente de alguma maneira no teu serviço ofertado atualmente? Que pergunta incrível! Então, de um mês pra cá eu venho pensando muito nisso. Muito nisso mesmo. Agora, né, no Dia das Mães, eu fiz escaldapés. Só que eu fiz bem em cima da hora. E mandei para uma clínica de estética. E elas entregaram os escaldapés para as mães lá. E em forma de carinho. E eu fiz uma postagem para as minhas clientes. E só para as minhas clientes. Todos os sorteios que eu fiz na MS, as lives que eu fiz que tinha alguma premiação, sempre foram para as minhas clientes, direcionado para alguém que já comprou algum produto meu. Nunca foi para venha me seguir que eu vou fazer um sorteio. Nunca tive essa pegada. E para as minhas clientes, um comentário com uma frase, e quem comentasse ganharia também um escaldapé. Eu ainda nem entreguei, mas acabou que eu comprei até umas bolas de goodies para colocar dentro. Hoje, a gente fez o primeiro essa semana, né? Essa final de semana eu tive um aniversário de uma senhorinha de 94 anos. Que eu amo fazer aniversário das senhorinhas. Amo. E nós montamos um vídeo com alguns momentos. E no dia seguinte de manhã, eu enviei esse vídeo para a pessoa que me contratou, que foi os filhos dela. E no final, no vídeo, tá escrito que esse é um presente da MS para você. E a ideia é, agora, ter um vídeo em todos os eventos e enviar para as pessoas que contratam a gente como um presente. Sabe? E isso é uma coisa que eu vinha pensando, tinha uns 30 dias e eu ainda não tinha olhado algo e falado, putz, isso aqui é legal. Isso fica, né?
Pensei em Polaroid na hora do evento, só que a Polaroid ela te traz um custo. Fiz muita pesquisa em relação a Polaroid, mas o filme da Polaroid ele é caro. Então, levar também e ficar restringindo para as pessoas que eu tiro a sua, mas eu não tiro a dele. Aí você tem direito só a 20. Eu acho que não ia ficar legal, era muita informação. E aí, nesse último evento eu levei um videomaker, ele fez fez fotos e vídeos da minha mesa e fez também algumas tomadas do evento em si. Fez uma edição rápida, simples, porém com muito carinho, com muito capricho. Colocou uma música que foi característica do que elas estavam ouvindo lá. Né? O perfil do cliente também. O perfil do cliente. E no dia seguinte, às 7h30 da manhã, eu estava enviando para eles o vídeo e sugeri algumas coisas também, já que ele estava lá. Vamos tirar foto com a sua família, sabe? E ela me perguntando, você vai cobrar? Eu falei, calma que vai chegar, calma que vai chegar. Tava preocupada. Ela tava preocupada. Mas aí no dia seguinte eu mandei para ela o vídeo e as fotos que tiraram com toda a família lá. E acredito que ela agradeceu bastante e quero que isso vire uma prática. Foi significativo. Isso, que vire um carinho realmente da MS. Bruna, e só para complementar, né? E complementar a tua pergunta também, eu acho que cuidado e carinho é parte da relação interpessoal, né? Entre pessoas. Mas também faz parte do bom profissional também. Ter esse cuidado, olhar para o outro, né? Qualquer pessoa que esteja trabalhando com pessoas, essa é uma habilidade valiosa. Você acha que se ensina, Bruna? É isso? Porque a Michelle já veio com isso de antes. Não, mas mandei o vídeo para aprovação dela. Eu recebi o vídeo antes se aperfeiçoa, né? Com certeza você consegue aperfeiçoar isso. Mas como é que é isso pra gente que ensina? Assim? Eu acho que quem já tem essa sensibilidade, a gente consegue explorar mais. Mas dá para ensinar sim, a olhar para o outro, a chamar atenção para essas, às vezes num feedback. Olha, você fez tal coisa, você observou que a pessoa estava precisando de uma ajuda, ou incentivando um aluno na hora que a gente está numa prática de evento. Vai ali, ajuda ele, ajuda a pessoa a subir no palco, descendo o palco, oferece a cadeira, traz uma água. Eu acho que para quem não tem, a gente consegue sim sensibilizar um pouquinho. Aí eu vou puxar um pouco a Bruna da extensão, que eu tenho tido a oportunidade de dar a disciplina de extensão na gastronomia. E eu gosto de trazer isso para os alunos, que a gente também precisa olhar para fora da escola. Que eles ganham muito aqui. A gente deve sim para a comunidade. E não é assistencialismo ou caridade, olhar para o outro, né? É olhar para o outro, mas pensando assim, pode até parecer feio falar, mas em melhorar, utilizar esse momento em que eu tô olhando e servindo o outro para também me tornar uma pessoa que é capaz de olhar, de entender o outro, porque aqui a gente não quer formar máquinas, né? A gente forma para técnica, mas a nossa missão já diz que a gente quer formar um cidadão integral. Então, como não chamar eles para essa sensibilidade? Eu acho que é mais fácil com quem já tem, mas que cabe a nós também incentivarmos. Não tem como obrigar o outro a ser empático, mas a gente pode demonstrar que às vezes algo simples num evento ou numa ação é estar com o outro, não tem como sentir a dor dele, mas simplesmente indicar que você se importa. E eu quero completar, você perguntou se aquela frase da Michelle tem algo nos eventos, já contratei um tanto a MS. E eu acredito que a forma que a MS serve é um abraço. As pessoas sempre sorrindo. E até nos pratos, vocês já comeram aqui no IFSC? É comida farta, recheio farto, bons ingredientes. Tudo muito bom. Então a gente consegue observar amor. E faz toda a diferença quando um contratante fala, não, mas eu contratei 20 gramas disso. Uma fatia acabou com quem tá ali. Não, eu quero fazer o evento acontecer junto. O teu evento vai dar certo junto. Não importa se isso foi estritamente contratado. E claro que às vezes eu brigo com a Michelle que ela deixa ser explorada. Tem que cuidar. Também, né? Eu chamo a atenção dela. Olha, aconteceu tal situação, acho que você tem que mudar teu contrato, tua conduta, porque alguém ultrapassou um limite aí com você.
Mas essa sensibilidade em querer que o evento dê certo, que a ação funcione, que a pessoa esteja bem, ela tem que ser nossa, né? E quem não tem, a gente tem que ajudar a resgatar. Isso tem que ser revivido. Verdade. Não, e é bem legal, porque tu trouxe vários exemplos dessa afetividade se materializando no serviço, na entrega, no serviço e no produto que a Michele presta hoje. Foi mais ou menos aquela pergunta, né? Mas realmente é muito difícil de pensar assim, como ensinar esse tipo de coisa, né? A gente a gente sofre na vida, a gente vem sofrido, e aí tu resgatar a importância da gente também nesses espaços pedagógicos, que é o que tu comentou, e o curso de eventos eu acho que tem isso que é muito legal, que consegue nas atividades, são muitas atividades práticas, muitas possibilidades de fazer eventos, e a prof saindo para além da sala de aula, indo junto lá com os estudantes, como essa espécie de, não vou dizer facilitadora, sei lá, de parceiro ali naquele momento, dando esses pequenos toques. Eu acho que são momentos práticos, bem materializáveis, né, bem perceptíveis para o estudante que está ali aprendendo. Às vezes ele nem sabe que ali tem a importância da empatia, da afetividade, mas ele está sendo instruído de alguma maneira a fazer alguma coisa prática naquele instante. Então, bem legal ver isso se materializando como uma estratégia pedagógica do curso também, né? E aí a gente vai, Michele, assim, você falou que começou o curso em 23, né? O FIC. O FIC. A gente está em 26. São 3 anos. Quantos cursos? Pergunta para ela, em 3 anos. Quantos que tu fez em 3 anos? Não, o que eu quero dizer assim, me parece ter acontecido muita coisa na sua vida nesses 3 anos. Que a gente aqui marcou pelo início do curso, né? E pelo encontro com a Bruna, e talvez, assim, por você estar hoje numa outra profissão ou desenvolvendo outras atividades, né, na sua vida. E eu queria dizer assim, você enxerga nesses 3 anos quantos anos de transformação, e a que você atribui tanta transformação em tão pouco tempo? Olha, pelo menos uns 10 anos de mudança. Isso jogando bem para baixo, tá? Para baixo, porque quando eu fiz as contas aqui, eu falei, meu Deus, só faz 3 anos. Como assim? Bem para baixo uma história da tua vida que é de 3 anos atrás. Eu tava conversando com a minha filha semana passada e ela falou, mãe, porque quando alguém de fora fala assim, né? Ainda mais alguém que tem 18 anos, aí você pensa, meu Deus. Ela falou, uau, como você avançou, hein? E eu falei... filha, né? Que lindo. Gente, será que ela tá reparando isso mesmo? Ela falou, o quanto você avançou. Muita coisa aconteceu nesses 3 anos, muitos processos, não só MS, mas fora MS. Que quando a gente começa a entender quem a gente tudo muda, sabe? Tudo na vida da gente muda. Coisas acontecem, às vezes no início da mudança a gente não entende, a gente só vai entender a mudança lá no final, e isso é bem comum de acontecer, né? O crescimento, ele nos proporciona isso, e se a gente se permite viver esse crescimento, a gente começa a entender, e cada fase que se inicia, a gente já sabe que é uma fase de mudança, e que não tá entendendo, mas tá tudo bem, mas no final a gente vai entender. Pode parecer até confusa a fala, mas é bem isso. Ninguém tá inventando a roda, mas a gente tá rodando, girando. Então, em cada giro que a gente faz, que a gente completa, a gente inicia mais um, e as coisas vão acontecendo. Eu evoluí demais, assim, de uma forma absurda. Eu hoje tenho 3 cursos concluídos, contando com o FIC. Estou em andamento com mais um curso. E vem mais uma surpresa por aí. Opa! Agora. Então, eu tenho hoje, né, o FIC, o curso de eventos. Eu tenho restaurante bar. 2 técnicos, né? 2 técnicos. Técnico em eventos e... Restaurante bar.
que é incrível esse curso de restaurante bar também. Foi um divisor de águas para o meu negócio. Foi ali o começo da profissionalização da parte operacional, né, dos eventos, que ali eu começo, né, nessa parte operacional a entender um pouco mais de uma, vamos dizer assim, de uma metodologia de como facilitar a minha vida em relação às entregas, né, do dia do evento, da operação do dia do evento. E nós temos professores aqui incríveis em relação a isso, que sabem de fato o que é administrar uma cozinha. Eu não vou falar nomes porque eu posso esquecer, eu não gosto muito disso e deixar pessoas de fora. Mas quem sabe, porque eu falo para eles. E logo depois disso, eu prestei um vestibular para turismo. Ela não queria se inscrever no vestibular. Não vou conseguir, não posso, não é pra mim, não vou. Foi. Aí, com muito amor e bronca, se inscreveu. Não, e tem uma peculiaridade do curso de restaurante bar, gente. Quem me conheceu antes sabe que eu tinha uma coisa que era inegociável. Que eram as minhas unhas. Eu tinha unhas enormes. Eu nunca passava um dia sem pintar unha. Ninguém nunca me viu antes, restaurante bar, sem pintar minhas unhas. E eu chego, né? Alguém já tinha me obrigado a me inscrever, e aí eu me inscrevi, beleza, já tô acostumada com essa imposição, né? Não domino mais minha vida, tá tudo bem. Vou fazer. Gostei da grade, a grade é legal, vai acrescentar, já tinha entendido isso também, né? E hoje tem aula prática na cozinha. Pré-requisito. Unha curta sem esmalte. Eu falei, eu não vou. Ela disse mesmo, eu não vou. Eu não vou cortar unha. Pô, mas depois de tudo que tu viveu, tu vai falar isso agora, mulher? Vai ser a fala pra mim. A unha. Eu não vou nessa mulher. Que é engraçado que ela me chama de prof, os filhos dela também me chamam de prof, é a coisa mais engraçada. Eu não vou. Não, aí já é demais. Michele, não. Aí, ó. Não preciso falar mais nada. Mostra lá pra câmera lá. Boa. Hoje eu passei um negocinho aqui pra disfarçar. Mas assim, gente, eu não ia. E eu só olhava pra minha unha assim e falava, eu não vou. Como que eu vou cortar minha unha e tirar o esmalte? Gente, eu vou me sentir pelada. Não posso cortar a unha. E aí eu cortei, né? Tirei o esmalte, só que há muito tempo com a unha grande, minha unha dava choque quando eu fazia assim, ó. Até hoje, de vez em quando, se eu cortar muito no sabugo, ainda é ruim. E aí eu fui, mas eu voltei tão braba na aula, que eu fazia assim, eu não conseguia tocar nas coisas. E depois quando terminou o curso. Quando terminou o curso, eu tava um pouco mais acostumada a isso. Mas eu senti falta das minhas unhas. Valeu a pena. Me formei. Acrescentou muito na MS, né? O curso de restaurante bar. É um curso que eu falo que a gente precisa ter uma divulgação aqui no IFSC diferenciada para ele, porque as pessoas lá fora acham que vamos formar garçons somente. É ensinado as técnicas do serviço, sim, mas é muito além disso, assim, mas muito. Uma equipe muito qualificada mesmo, né? Muito, gente. Gente que já vivenciou lá fora e que tá entregando tudo muita aqui prática, dentro. Né? Tudo aqui dentro. E aí, a partir disso, eu prestei o vestibular, passei para turismo, só que eu não quis fazer turismo. Porque fui olhar a grade depois que eu tinha sido obrigada a fazer o vestibular. Quando eu falei, passei, eu passei. Aí fiquei cheia de si, eu passei. Tive uma boa nota em redação, passei. Sucesso. Comemorou. Não sabia nem que eu sabia escrever ainda. Tudo bem. Falei, mas esse curso não faz sentido pro que eu faço hoje. Eu não quero mudar de profissão e tal. Aí fui olhar a grade de hotelaria. Me identifiquei com muitas disciplinas em hotelaria e resolvi fazer hotelaria. Agora eu tô terminando o 3º período de hotelaria. Também um curso incrível que precisa de uma boa divulgação, porque tem disciplinas muito boas, né? Você não precisa fazer o curso de hotelaria para trabalhar em hotel. Acrescenta muito também na MS.
tem muitas observações, visitas em hotéis, a gente conhece muita coisa de A e B em hotel. Então, assim, para mim, tem sido Te abre um outro nicho também, né? Te abre uma visão muito ampla diferente. de uma coisa que estava assim, dentro de uma bolha, que seria só o mundo de eventos em si. E hoje eu tenho uma visão macro que eu não teria oportunidade se eu não estivesse fazendo hotelaria. Eu não entenderia que isso existe, né? E anteontem, ou foi ontem? Foi ontem. Foi ontem, ó, mais uma coisa que ela teimosia dela. A gente tem que ficar dando broncas do bem, porque a Michelle sempre fez 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Sim. Então, ela fazia o técnico, fazia parte de um projeto e o estágio. Depois ela fazia o técnico, o superior e o estágio. Quando ela terminou o restaurante bar, ela falou, agora eu preciso descansar, eu preciso de um semestre para descansar. Foi dado a ela. Quando chegou... Que ela pediu, né? Ela pediu. Quando chegou ali o período de inscrições agora para essa rodada de técnicos, que saiu o resultado na semana passada, eu falei, e aí, Michelle? Não tem um técnico aí que tá te faltando do MS que vai agregar? E aí lá foi a Michelle. E aí eu fiz a inscrição para técnico de gastronomia. Que é Concorrência altíssima. Altíssima. E eu fui sorteada na primeira chamada. Foi. Meu Deus. E vão achar que... E ela disse que não tinha sido sorteada. Eu olhei a lista errada. Não tinha Sorteada. Será? Eu fui conferir, uma outra pessoa fez contato com a gente da série pra ver se tinha sido sorteado. Aí eu fui entrar na lista, eu já tava no sistema de resultados, falei, eu vou olhar o da Michelle. Meu Deus. Olhei, tava lá, mandei pra ela, falei, aí ó, agora tem mais essa novidade pro próximo semestre. Então já preencheu. Preencheu todos os cursos do campus. Já. Que tava sobrando. Já. Não tava sobrando, né? Mas precisa ter alguma coisa ali para acrescentar. E aí, eu agora esse semestre vou ingressar no técnico de gastronomia. Que legal. Que é um curso que vai acrescentar muito. Eu tô sentindo falta. Eu sempre cozinhei muito bem. Eu venho com as técnicas da minha avó, que me ensinou a cozinhar, né? Mas eu sinto hoje falta das técnicas de cozinha mesmo. Né? Técnica de corte, técnica de cocção, essas coisas assim que no restaurante bar a gente tem uma base, mas é uma base muito rasa, até porque o curso não é para isso, né? E eu hoje, com a MS, eu sinto falta, porque eu preciso fazer contratação de pessoas que fazem isso, e eu preciso verificar e supervisionar para ver se essas pessoas estão fazendo da forma correta. E essa base me falta. Então, eu hoje tenho um auxílio, hoje a gente tem aí a tecnologia ao nosso favor, a gente vai ali no Google, a gente dá uma olhada, mas nada como você aprender na prática, né? E se profissionalizar. Eu gosto muito dessa palavra de eu estou me profissionalizando. Que é uma coisa que as pessoas hoje, em geral, no mercado de trabalho, dizem que não há mais necessidade. Só que o que eu vejo, um diferencial de você trabalhar com uma pessoa que é profissional da área e uma pessoa que ela aprendeu, não é que essa pessoa que aprendeu não tenha seu valor, né? Aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, só que as técnicas corretas ela não consegue administrar. Ela não consegue entender uma linguagem correta na cozinha. Ela usa os temperos, a comida dela é boa. Enfim, a gente não pode menosprezar, né? A feijoada da avó fulana, o mocotó da tia lá do Morro do Mocotó. Não é isso que eu tô dizendo. Mas dentro de uma cozinha que a pessoa tá me contratando para entregar um prato, eu preciso de gente que esteja especializada, né? Que estudou para isso, né? Que consiga alcançar as regras também da vigilância sanitária e tudo mais. Tem um repertório maior. Sim, um conhecimento sistematizado, que é isso que as instituições de ensino promovem também, né? Na qualificação, muitas vezes, profissional, né? Aprimorar esses conhecimentos. Né? Esses são os nomes dos cursos, inclusive aperfeiçoamento, qualificação, mas da formação continuada também, né? Que é o que a instituição tenta promover, com certeza. Mas a gente vê mais uma característica aqui, já que a gente está falando desse raio-x
dessa nossa querida De quem vai egressa. além da Já nem sei aula. mais se ela é egressa. porque Ela é tudo, ela é egressa, ela permanente, eu é acho. estudante e agora ela é futura aluna. É Mulher Maravilha, super mulher. Futura aluna também. Maravilha. Mas mais um que eu acho que está no ranking dos relatórios globais sobre o futuro do trabalho, futuro da educação, Das competências. das competências, necessárias, habilidades do futuro, perdão, que é a aprendizagem para a vida toda. Tá lá na lista já há alguns anos, então tu é a prova disso. Em 3 anos tu fez vários cursos técnicos aqui, está inscrito em mais um, e aplicando, criou um negócio, está administrando essa empresa e por essa vivência no mundo real do trabalho, tu tá também enxergando a necessidade de complementar com esses outros cursos e fazendo esses cursos. Então, mais um elemento aí, mais um ponto para a grande Michele. E aí a gente vai finalizando. Antes a gente tem que falar da Fernanda. Ah, Como foi, então, Perdão. esse teu caminho, né? E de ajuda mútua, então, aparentemente, entre você e a Fernanda, dela te dar oportunidades e de você, em algum momento, também trazer oportunidades para ela. Então, eu conheci a Fernanda na corrida que era Correndo por uma Causa, que era a corrida em prol da esclerose múltipla. E lá a gente estava como voluntária, os alunos do IFSC. O IFSC fez uma produção aqui de sanduíche, diferente das corridas normais. Nós entregamos um kit de alimentação diferenciado, porque foi produzido aqui e levamos para lá. E eu estava nessa parte da entrega desses kits, né? E a Fernanda estava lá auxiliando nessa corrida com uma bicicletinha para lá e para cá, para lá e para cá. Eu não sabia quem a Fernanda era, mas para mim todo mundo é igual, então eu vou tratar todo mundo da mesma forma. No final ela falou, olha, gostei de você e de mais algumas meninas que estavam trabalhando comigo. Eu trabalho com corrida, vocês não querem vir trabalhar comigo? E aí, nessa conexão, né, eu vendia suspiros na época, passou uma semana, 2, a Fernanda me chamou, Michele, tu tá livre, quer vir trabalhar comigo? Eu falei, beleza, vou sim. A Fernanda pagava um cachê bem legal. Se eu não me engano, o primeiro trabalho com ela foram 5 ou 6 dias seguidos. Então, um cachê bem legal, juntando a quantidade de dias, era melhor ainda, né? Dava para tirar um dinheiro bom. Só que o trabalho era duro, porque trabalhar em corrida é um trabalho duro. Cheguei lá para montar 3.500 kits. A Fernanda me botou como líder dessa equipe para montar e organizar. Eu pensei, não vou aguentar, porque é um trabalho bem pesado. Mas ali se criou uma conexão. Ali eu entendi a dificuldade de você ter uma mão de obra com responsabilidade, ver a líder da equipe não só como uma líder, mas como alguém que está ali para agregar, para construir. Aprendi muita coisa com a Fernanda em relação a essa parte de liderança de equipe. A Fernanda é uma pessoa que lidera muito bem a equipe dela, né? Não é aquela líder que tá te escravizando, mas também não é aquela líder que tá rindo para você o tempo inteiro, até porque trabalhar com pessoas diferentes te faz ter uma postura diferenciada também, e isso a Fernanda também me mostrou, mesmo não tô te ensinando, mas é aquela história do estou observando o que está acontecendo. E com isso eu vim trabalhando com a Fernanda em algumas corridas. Toda corrida que a Fernanda tinha, a Fernanda me chamava. A Fernanda só parou de me chamar para corrida quando a MS começou a evoluir. E eu comecei a dizer não. Fernanda, não dá, não posso. E aí não fazia mais sentido ela ficar me chamando. Né? E chegou um determinado evento que eu precisava entregar. E eu precisei fazer uma escolha, eu não conseguia estar à frente da minha equipe. E quem eu pensei para estar à frente da minha equipe? A Fernanda. E aí eu falei, Fernanda, preciso de um socorro. Ela falou, mas eu não entendo nada de comida. Não entendo de corrida. Aí eu falei, mas não precisa entender de comida, porque vai ter uma equipe pra cozinhar. Eu só quero que você bote ordem na cozinha. Tipo, estão fazendo bagunça, cala a boca. E daí... Vamos fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Só que eu não sabia nesse período que o marido da Fernanda tinha estudado no IFSC. Tinha feito gastronomia no IFSC. E falei, teu esposo não quer vir junto? E eles foram, assim, um socorro pra mim nesse evento, sabe? Ela veio, ela
organizou a cozinha, mesmo não sabendo muita coisa de alimento. Ele ficou indo na rua comprar as coisas, porque foi o primeiro evento grande que eu fechei. Então, o que eu projetei de comida, quando as pessoas chegaram lá e viram o que tinha no coffee, as pessoas comeram. Nunca acreditem no contratante que te fale. A pessoa vai vir do hotel e ela não vai comer. No meu coffee, vão comer. Vão comer. Só tem um pouquinho a fome. Não tem essa história. Eles vão comer. E aí, eu precisei no primeiro dia fazer encomenda de salgado de novo, de ir no mercado. E ele ficou volante nisso. E ele ia na rua com o carro, pegava e ia comprando as coisas que estavam faltando. E deu certo. Sabe? Eu tinha um problema que era, hoje eu levo meu cardápio impresso, aprendi muita coisa no decorrer desse caminho, aquilo que eu falo que há uns 10 anos. Isso é. Tudo era na minha cabeça. Quando chegou lá, ela, e aí? Eu falei, tá, é assim, 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 assim. Ela, mas Como assim? como assim? Falei, tá, tudo aqui. Ela, mal preciso aqui, na minha cabeça. E foi desafiador mais por isso, não pela competência da Fernanda, mas mais pela minha organização, que era minha. Sistematizar Só isso minha. para ela usar. Então, assim, foi um outra erro pessoa. meu que eu nem sabia que era um erro. Porque era eu. Claro. E ali eu aprendi que não poderia Pra mais delegar, ser assim. tu Pra precisa- crescer não precisa, não teria Não como. pode ser assim. E hoje, uma das minhas maiores dificuldades hoje na MS é pessoas especializadas para trabalhar, pessoas que realmente abracem, que façam acontecer. Contratação de mão de obra, gente, é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. E ali começou, com a Fernanda, eu comecei a enxergar isso também de uma outra forma, com a contratação dela, né? E foi tanto trabalhando para a Fernanda, quanto a Fernanda trabalhando para mim, né? Foram experiências muito boas. Eu não tenho nada a dizer em relação a trabalhar para a Fernanda, pelo contrário. Foi alguém que me deu uma oportunidade quando eu não tinha experiência nenhuma. E aí a mesma coisa aconteceu. Alguém que deu uma oportunidade para Fernanda quando a Fernanda não tinha experiência nenhuma nesse ramo, né? Ou até hoje a gente se fala no WhatsApp, a gente troca figurinha de vez em quando, continuamos ali conversando. Agora é mais raro porque uma tem uma empresa para um lado, outra tem uma empresa para o outro lado. E a vida da gente foi tomando um rumo diferente. Tem uma coisa que eu levo pra minha vida, que é o sentimento de gratidão. Eu sou muito grata. E eu peço muito a Deus que eu nunca perca isso, sabe? Eu sou muito grata às pessoas que Deus colocou na minha vida e que elas conseguiram, de qualquer forma, acrescentar alguma coisa. E nessa minha trajetória, muitas pessoas passaram, algumas não estão mais comigo e outras ainda estão, mas que me ajudaram, assim, de uma forma incrível, 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 incrível. A MS hoje não estaria onde está se essas pessoas não tivessem passado comigo. Tem uma pessoa que passou pela minha vida... Só um pouquinho, Michele. A MS não estaria onde está, desculpa, se tu não valorizasse essas pessoas que passaram por ti. Elas Sim. poderiam ter passado na tua frente e tu não poderia não ter dado muita Não bola vai para chegar elas. também, né? Mas o fato de tu ter essa gratidão e valorizar, eu acho que abriu muitas pontes. A gente está falando mais uma vez para uma audiência que talvez a gente esteja falando sobre como é que é a trajetória dela, como é que ela conseguiu. Talvez aí seja mais um indício de que valorizar esses anjos, mentores, sei lá como a gente queira chamar, mas conseguir reconhecer eles e, de fato, vem aqui e fica junto comigo, né? Prof. Bruna e outras pessoas, como tu já contou aqui, pode ser porque a gente precisa de ajuda, a gente precisa de parceria. Então, se a gente não for grato, humilde, de fazer esse reconhecimento e usar isso da melhor maneira possível, como tu fez, então tu enxergou elas, né? Tu valorizou elas. Sim, e eu procuro sempre pensar e me questionar em relação a essas situações, sabe? Eu tive muito apoio de pessoas que foram realmente importantes, né? Os meus filhos, eu tenho 4 filhos, 2 filhos moram comigo. Esses 2 filhos que moram comigo, eles me apoiaram sempre de uma forma extraordinária. Os outros 2 moram no Rio, então eles estão mais distantes, né?
E teve uma pessoa que passou pela MS, que é estudante do IFSC de gastronomia, que é a Dai. No começo da MS, a Dai, assim, me ajudou de uma forma extraordinária. Hoje a Dai não trabalha mais comigo, ela alcançou outros voos. Teve um estudante que falou uma frase para a professora Bruna, que ela não dava asas, ela ensinava a voar. Eu espero, sinceramente, que eu tenha feito isso com a Dai, que eu tenha ensinado a Dai a voar, sabe? Porque quando a professora Bruna falou isso para mim, eu falei, gente, isso é muito importante. É muito gratificante. E também. é muito bom você ver alguém, você não cortar as asas dessa pessoa quando ela aprender a voar. Que ela consiga, e você ficar feliz com isso, sabe? Então, como a Dai, a professora Bruna foi alguém que eu falo para as pessoas, tiver um professor que acreditar em você, fique com ele. A professora Bruna foi alguém que acreditou em mim. Ela até hoje não largou a minha mão. E eu não me vejo largando a mão dela. Gente, eu falo isso pra ela. E às vezes as pessoas levam pro lado assim, mas você puxa saco da professora Bruna. Pode falar do jeito que quiser. Pode dizer assim, mas você puxa saco. Você quer usar essa nomenclatura? Se pra você eu sou puxa saco, pra mim é sentimento de gratidão, mas tá tudo bem se você quer usar essa nomenclatura. É sentimento de gratidão, sim. Essa pessoa me pegou quando eu tava no lixo. Eu não era ninguém, sabe? As pessoas podiam me jogar pra lá e pra cá e ela acreditou num potencial que nem eu sabia. Então, quando eu falo pras pessoas, quando eu vou contar, eu falo da professora Bruna, eu falo da Dai, eu falo das outras pessoas que me apoiaram, sim. E aí, use a nomenclatura que você quiser, fale do jeito que você achar melhor. Eu sei o que eu sinto dentro de mim. Então, e a Fernanda também me deu uma oportunidade quando eu não tinha experiência alguma, não sabia mal o que era uma corrida, eu sabia nem o que era pace. Não sabia mesmo, gente. E fiacei várias corridas sem saber o que era isso. Também não sei. É o tempo que o cara faz lá quando tá correndo. Tá bom. Então, assim, que pra eles é muito ridículo. E é básico. Muitas pessoas assim, e me perdoe se eu não falei seu nome aqui, se você passou, me perdoe, é por isso que eu não gosto de falar nomes. Mas essas foram as pessoas que vieram na minha mente agora. Essas pessoas eu sou muito grata. Foram experiências muito boas. Sabe? Se hoje não estão mais comigo, é porque por alguma coisa da vida, cada um foi pro seu lado. E a gente fala da janta lá do meu ex-marido. Da comida, do até jantar. Isso me impulsionou até onde eu tô hoje. Até os 23 anos que eu passei casada com ele, me impulsionou hoje a saber hoje onde eu não quero estar, é onde eu quero estar. Sabe? Então, vamos ser humildes o suficiente para dizer que aonde a gente chega é consequência das experiências que a gente passou lá atrás. Sabe? Bom, da soma das experiências e das pessoas que nos ajudaram. Eu até ia perguntar isso, né? Se tu teria alguma coisa para dizer para o pessoal que está nos assistindo, às vezes, né, tem esse público diverso, nossos potenciais estudantes, ou estudantes, enfim, e até educadores. Mas eu acho que tu já falou de certa forma, assim, né? O que tu diria para aquela pessoa que está às vezes começando, ou que quebrou, ou que faliu, como aconteceu contigo também, ou que está começando um curso, ou que não começou, que está vendo as possibilidades de curso para fazer, enfim, para essa Michele o que tu diria talvez para a Michele que estava lá vendendo bolo na rua? Aquela que estava perdida. E se tu pudesse olhar para ti mesmo, e a Michele que hoje está aí cobrando um preço justo e tocando um negócio com muito orgulho, né? E que também nos orgulha aqui, todos nós. Que difícil, né? Pergunta difícil, né? Então, eu hoje, acho que eu diria para aquela Michele lá de trás, não sei, mas para quem tá numa situação semelhante àquela que aquela Michele lá atrás estava, é que o amanhã não existe. Comece a tentar hoje. Mas como é que eu vou tentar? Com o que você tem dentro da sua casa. Vendo um vídeo no YouTube de como fazer um bolo, procurando um curso de graça. A gente tem aqui o IFSC com um monte de curso de graça que muita gente não sabe. Não sei aonde esse vídeo vai estar chegando agora, mas tente de alguma forma. Não se acostume no nível mediano que você tá. Porque tem um diferencial para você. Existe um diferencial para você. Se profissionalizar faz a diferença.
sabe? Que você, eu não posso sair de casa, eu não tenho condição, eu sou mãe de um filho atípico, eu não tenho dinheiro para pagar uma passagem, mas você tem um celular minimamente, que tem um YouTube, que tem alguma coisa, comece por aí, faça um sacolé, faça um docinho, coloque à venda e não desista na primeira pedra, porque elas vão existir. É impossível você começar a avançar e as pedras não começarem a aparecer no seu caminho. Elas vão aparecer. Não é, mas você falou tanta coisa boa, você disse que aconteceu isso bom na sua vida, aquilo bom na sua vida. Eu não vim aqui para falar coisa ruim. Eu não vim aqui pra ficar chorando. Não é da minha personalidade ficar chorando, nem contando miséria, nem, meu Deus, ó de mim, coitada de mim, pobre de mim. Mas aconteceram coisas muito difíceis nessa trajetória e que também me fizeram crescer e amadurecer. Porém, aconteceu coisa difícil, mas eu parei 20 minutos no degrau, mas eu subi 1 hora. Eu tentei pular a pedra que aconteceu no meu caminho. A gente vai driblando as coisas e as coisas boas começam a vir, né? Eu agora não faço mais, mas no começo da minha trajetória eu ia pra frente do espelho e ficava: você é linda, maravilhosa. Meus filhos passavam rindo no banheiro. Sua sobrancelha é linda, seu cabelo é lindo. E eles passavam assim: mãe, você tá louca, né? E aí passavam. Por quê? Porque eu tinha que acordar assim todo dia. Isso era uma coisa que era bom pra mim, independente de qualquer pessoa. Nossa, mas teu dia foi uma porcaria, sim, mas amanhã vai ser melhor. E amanhã eu vou acordar de novo do mesmo jeito. Isso funcionava pra mim, pode não funcionar pra você. Mas procure coisas que funcionam pra você. E não desista, não desista. O amanhã é muito longe pra quem tá precisando hoje. É muito longe, o amanhã é muito, muito, muito longe. Pra quem já passou por algum tipo de necessidade sabe disso. Uma noite de sono pode durar uma eternidade. Então comece a pensar numa solução hoje, se possível, comece a executar ela hoje mesmo. Legal. Bruna, e também a sua mensagem final, assim, como é que a gente impulsiona uma Michele quando ela aparece na sua sala? O que você sugere, assim, na trajetória, conhecendo a trajetória da Michele, pensando em futuros alunos que, né, o professor que está assistindo venha a ter? Qual seria a tua dica? Aí você posso responder. Vai fazer o curso, sim. Vai cortar a unha, sim. Isso, vai. A unha não vai te pedir. A mulher passa por tudo e vai parar na unha. Mas eu falei da xícara vazia para os alunos, a nossa tem que sempre ser esvaziada, né? A gente não tá cheio. Acho que entender que o conhecimento não é nosso, que eu sou uma pessoa que estou ali para articular, para observar e fazer o processo acontecer, que isso é muito maior do que ser o detentor do conhecimento, nos ajuda a estar atentos, a olhar para os alunos e entender que a gente não tem uma régua para eles, que a gente está aqui por um caminho. Então, o aluno que é 10 e termina 10, ele não avançou nada, ele é 0. Né? Ele não chegou a lugar algum, mas o aluno que tem vontade de avançar, ele nos motiva, ele é nosso gás. Então, estar aberto a isso, assim, a viver junto, a explorar junto o mundo do aluno, a se dispor, a ter as vivências dele como parte do teu cotidiano, nos motiva muito. Isso parece que todo mundo sabe, porque eu vejo aqui no IFES que quanta gente que faz isso. Acho que dos colegas que eu tenho contato, eu não sei dizer quem não se dispõe, né, a estar com os alunos, a apoiá-los, a fazê-los dar esses passos. É um pouco do professor, mas também de esvaziar a nossa xícara. Às vezes a gente fica com saudade de uma turma que se identifica e fica pensando como que vai receber a outra com aquele sentimento de recém-saudade de quem foi embora. Mas logo a gente já se envolve com novas histórias e segue na arquibancada. Eu falo para os alunos 2 coisas, assim: eu vou estar sempre na arquibancada da tua vida, festejando, comemorando com você. E se tiver um perrengue, você pode me chamar. Às vezes acontece, né, Michele? Esse final de semana foi de perrengue. Pode chamar a professora que a gente tá lá. A gente foi acudir. A gente foi acudir uma pessoa no fim das contas. Então, isso, assim, de você estar disposto
a viver aquilo como um processo não só do aluno. A gente cresce a cada turma, evolui a cada turma, vê nossas fragilidades a cada turma e vai se moldando, construindo junto com eles. É algo que é coletivo e de coração. Maravilha, Bruna. Obrigado. Legal. Esse final de semana é uma história que Dá outro podcast. dá outro podcast. Eu vou contar bem rapidinho. Que uma das pessoas que foi a Dai, que passou pela minha vida, ela fez o aniversário da filha, ela fez tudo sozinha e ela caiu na hora do aniversário da filha. Putz. Eu tava em casa, a Prof. Bruna já tava lá, e a Prof. me ligou e falou: Michele, a Dai precisa de socorro. E eu tava com um prato de comida assim, o que aconteceu? Ela caiu e ela luxou, no mínimo ela luxou o braço, e a comida tá toda na cozinha, e eu não sei o que fazer, e não tem nada na mesa. Eu sou uma degustadora cozinheira, não! E aí eu fui, larguei o prato. Na hora eu falei: isso é pegadinha, não é possível. Eu tinha trabalhado o sábado inteiro em pé. Eu não executo mais esse tipo de trabalho na cozinha. Eu só administro a cozinha agora, né? E aí eu cheguei lá, não tinha nada pronto. A prof voltou pra me buscar, botou uma touca na cabeça. Pedi pra ela, me traz um elástico e uma touca. Olha só. E foi junto. E eu Fui fiquei- pra cozinha, fui... Olha só. Aí, ó, a Michele também me contratou. Fui porque Mais uma inversão aí. A roda. fui pra E cozinha. aí eu comecei a mandar na professora Bruna. E aí eu olhei aquilo tudo e tava tudo separado. O molho do cachorro quente tava aqui, a salsicha tava Oh, aqui. Eu Deus. falei: por que não fez tudo junto? E pensei: eu tô ferrada, porque tem tempo que eu não faço todo esse processo, né? Mas é igual andar de bicicleta, né? Comecei a fazer. Não tinha panela pra fritar o salgado, mas vamos lá. Respira e pensei: o que tá pronto pra colocar na mesa, porque todos os convidados já estavam na festa. E a mesa estava lisa. Tinha nada Pela pra ninguém madrugada. comer. E foi, assim, desafiador, mas ao mesmo tempo gratificante, porque a gente pôde ajudar, né? A gente colocou pra fora o que estava pronto. Depois a gente foi colocando as outras coisas. Não seguimos o roteiro da Dai, óbvio, porque tava tudo na cabeça dela. Sim. E eu não sabia nem o que tinha de cardápio. A Dai fez comida para 200 pessoas, só tinha 35. E saiu o que tinha para sair. Fui fritar salgado. A professora Bruna foi montar prato. Eu e meu filho já rimos horrores com ela na cozinha. A Dai conseguiu botar a professora Bruna na cozinha, porque, como ela falou, todo mundo chama ela de prof. E é aquela situação da gratidão. O meu filho falou: mãe, a Dai teve muita sorte, porque quem estava lá era a professora Bruna, e você não ia dizer não para a professora Bruna. Aí eu falei: não diria não para a Dai também. Eu iria de qualquer forma para a Dai, mas ela teve sorte. Por quê? Porque quem estava lá era a professora Bruna, e a professora Bruna sabia para quem ligar. Que as outras pessoas não iam saber e não iam ter comida, né? E foi mais uma situação gratificante, porque eu entendi que eu ainda consigo botar uma cozinha em ordem ali pra funcionar, né? Pouco tempo. Com alguém que não no tem desespero. experiência, contratada assim de última hora. Trabalhando de salto. Isso. loucura. No final deu tudo certo, todo mundo comeu. E a vida é uma troca, sabe? A gente vai trocando as coisas, a gente nunca sabe. Isso é prova de que a gente nunca sabe onde a gente vai estar. Sabe? Foi motivo depois da gente rir, mas na hora de muito desespero, né? Claro. Muito desespero. Meu principal, porque eu que tinha que resolver ali, né? Eu liguei pra minha fiel escudeira. Falei: Michele, vem que você vai assumir a cozinha e eu vou trabalhar. Você vai me Vamos indicar junto, o que isso, ninguém larga a mão de uma não ninguém. daria conta. Eu tô indo te buscar. Eu tenho uma dupla de equipe. Mérito também, né? Porque de conhecer as pessoas, de ter as pessoas perto, né? De ter com quem contar. Eu acho que também, antes da gente finalizar, a Michele pode divulgar também a MS, aproveitar esse espaço se quiser. E a Bruna, um curso técnico de eventos do Instituto Federal de Santa Catarina. Se esse for o espaço. Pode ser. Eu vou chamar as pessoas para me seguir no Instagram, para Isso, conhecer um pouco bom. mais do meu trabalho.
Eu tenho um arroba que é ms_arte_eventos. Esse arroba já mudou porque as empresas crescem, gente. A gente acha que a gente bota um arroba lá e que ele vai ficar pro resto da vida. E eu aprendi que não. Eu já fiz um rebrand da minha marca hoje. Legal. Né? Hoje eu tenho um portfólio dela. Tem uma outra coisa muito legal que tá para sair, que é o registro da minha marca também. Eu tô registrando a marca. E sigam para vocês conhecerem mais o meu trabalho. Michelle, eu não... MS, repetindo. MS_arte, sem o E, eventos. Legal. Michelle, evento é caro, não tem como te contratar. É difícil. 2 coisas que eu vou falar pra vocês. Evento pode ser caro, mas você só vai saber se o meu evento é caro se você me chamar e me pedir um orçamento. A primeira coisa. A segunda, eu não tenho a menor pretensão de contratar um evento. Tem pretensão de estudar no IFSC? Me segue lá pra se inspirar. Boa ideia. Me segue lá pra se inspirar, gente. Ver como é que eu tô crescendo e fala, caraca, ela cresceu... Começou estudando no IFSC. Me segue lá, eu vou adorar. Pode me chamar no direct que eu respondo todo mundo. Quiser saber sobre os cursos. Quiser saber sobre os cursos, eu também respondo, te coloco, te mostro o caminho, te ajudo. Achar o e-mail que precisa. Exatamente. Pode me chamar que eu vou ter o maior prazer em te conectar com essa instituição, que é de 100% de graça, gente. Nós somos uma instituição que somos 100% de graça. Uma pergunta que um monte de gente me faz. Mas o curso de gastronomia não paga nada. E o insumo também não paga nada. Nós somos uma instituição federal. Então, tem pretensão de fazer curso no IFSC? Vai lá, ó, MS_arte, sem o E, eventos, segue, se inspira, olha o crescimento da gente, olha o que a gente entrega, porque 90% do que a gente entrega lá tem o dedinho do IFSC, 10% é a minha essência. Posso Eu vou pegar o gancho da Michelle, tem que seguir a Michelle mesmo. Ela tem o café de milhões dela, que se ela não posta, a gente fica esperando. Toda manhã ela posta o café dela. E convidar vocês que estão nos assistindo, não só para vir fazer um curso técnico em eventos, mas para tomar para si o IFSC. O IFSC é da comunidade, o IFSC é de cada um que nos vê. O IFSC é de todo mundo e a gente quer vocês aqui dentro. Então, é uma instituição pública, tem acesso para todo mundo. A gente tem cursos de curta duração, tem cursos que são à distância para quem não é daqui, tem curso presencial, curso pós-médio. Quem não terminou o ensino médio e tem mais de 18 anos pode vir fazer o ProEja em 5 semestres e sair com o ensino médio e com curso técnico junto. Temos superior, especialização. O IFSC é para cada um que quer seguir avançando como a Michelle avançou. E o técnico em eventos é o curso mais feliz. Então é um curso que você aprende a fazer festa. Tem tristeza aí? Não tem. Então o curso técnico em eventos é um curso incrível que ensina vocês a organizarem pequenos e médios eventos, a entenderem a dinâmica dos eventos, a darem os primeiros passos na organização de eventos. Porque tem muita coisa aí, especializações que cada um vai para um lado, outros cursos complementam. O recado é o IFSC é para você. Vem que o IFSC é para você. É sim para você, para sua família, para o seu bairro, para quem você puder contar. Eu brinco que cada vez que a gente fala do IFSC, o foco é fazer fofoca. Conta para alguém que o IFSC é para você, que tem oportunidades aqui, que a gente fica feliz em ver vidas sendo transformadas. Maravilha, obrigado. Então, olha só, a gente vai encerrando então, né, Prof. Sabrina, esse episódio maravilhoso com essas duas aqui e... Agradecer a presença, de contar a história de vocês. E quanta coisa, acho que quase 100% das coisas que a gente falou que hoje foi além da aula, né? Muito além da sala, aula, além porque da sala aprender aula. vai muito além da sala. É isso aí. Isso aí. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Além da louça, além da nota, além da sala. Na vida a gente aprende muito além da aula. Além do plano, além da prova, além da sala. Na vida a gente aprende muito além